Olá pessoal, tudo bem? Hoje aqui no programa EngiCast tem uma apresentação mais que especial, uma arte marcial maravilhosa que eu recomendo. Inclusive, eu participo dessa arte marcial. Se chama Morgante Jiu-Jitsu, totalmente diferente de qualquer outra que você já viu. E é uma arte marcial que serve para defesa pessoal, salva vidas e tira crianças carentes. Também ajuda, tem um trabalho social muito grande, ajuda muitas pessoas, enfim. Espero que vocês gostem muito. Hoje a apresentação será do Shihan Marcelo Bacelar. Obrigado. Tudo bom, pessoal? Muitas coisas boas vão vir aí. E o Sensei Vitor. A gente tem muitas novidades para esse ano e bastante curiosidade para contar hoje. Que bom, vamos saber da história, de como começou. E sejam todos bem-vindos aqui no estúdio WCast Mogi. Espero que vocês gostem. Agora nós vamos contar um pouco da história, né? Como tudo começou, o Morgante Jiu-Jitsu. E nada melhor que uma pessoa muito especial para falar essa história, que é o nosso Shihan, né? Hoje ele está no 6º Dan. Hoje são 3 que estão na mesma posição. Você vai explicar um pouquinho mais, né, Shihan? Shihan Marcelo Bacelar. E eu tô até de kimono, tô a caráter. Então, siga a palavra, conta um pouquinho mais dessa história. Olá, William, obrigado aí pelo convite. Em nome do Morgante Jiu-Jitsu, em nome da Federação Morgante Jiu-Jitsu. E pelo carinho que tem comigo e respeito também ao mestre aqui, Shihan Marcelo. Bom, começar a história, né? Então, começamos aí em 92, o Morgante Jiu-Jitsu. Começamos numa garagem na periferia. O Shidoshi é o fundador. Então, ele sempre teve orgulho de falar que o Morgante nasceu na periferia. Inclusive, tem um vídeo no meu canal também, lá no comecinho, e não tinha tatame. A gente fazia em cima do colchão de solteiro, as cambalhotas, as técnicas, era tudo em cima de um colchão. E hoje o Morgante Jiu-Jitsu está em 5 países, estamos aí em 13 estados, firme e forte, fora Grande São Paulo e região, interior. Então cada vez mais vem crescendo a modalidade, porque o Shidoshi sempre falou, onde tiver um aluno, o Morgante Jiu-Jitsu vai estar. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Shidoshi Ricardo Morgante e hoje no nosso Tira Dúvidas eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a história do Morgante Jiu-Jitsu. Bem, meu pai treinou com os irmãos Ono e daí eu aprendi com o meu pai. Agora vale ressaltar que meu pai, pelas condições financeiras que nós tínhamos, meu pai trabalhava e ele não dava aula. Eu fui o único aluno do meu pai. Com isso, meu pai me treinou e eu continuei esta linhagem que proveio do Japão. Então o Morgante Jiu-Jitsu nasceu em 1992, no dia 2 de abril, na fundação da Academia Oxygen. Foi quando nós fundamos a Academia Oxygen, na garagem da minha casa, que nós pegamos toda aquela tecnologia que eu aprendi com o meu pai, né, mais a fundação da academia, que nós instituímos o ensino do jiu-jitsu no Brasil. E por que se chama Morgante Jiu-Jitsu? Porque Morgante é o sobrenome da minha família. Por isso que é o jiu-jitsu dos Morgante. Então hoje o jiu-jitsu que você pratica nada mais é do que uma modalidade que possui uma origem japonesa, que veio da época dos guerreiros japoneses, inclusive dos samurais. E hoje nós praticamos exatamente o mesmo traumatizante, o mesmo desequilibrante e o mesmo chão que os guerreiros praticavam naquela época. É óbvio que com uma diferença muito grande técnica, afinal de contas a evolução tanto do corpo das pessoas quanto das técnicas aumentou consideravelmente. E nós agradecemos por essa evolução. Então, pessoal, a partir de agora, você já sabe a origem do Morgante Jiu-Jitsu e a história do Morgante Jiu-Jitsu. Então é uma honra eu fazer parte disso aí, fui o primeiro aluno dele, morava na mesma rua onde nasceu a modalidade. Ele começou com a academia de musculação, ele fazia educação física, e aí o sonho dele era ter academia, e depois ele já praticava também outras modalidades. Ele fazia karatê, chegou a fazer jiu, treinou com o pai dele, que é o Paulo Morgante, as técnicas do judô também, que o pai dele passava dentro de casa, em sala, lutando com ele. E aí depois ele apresentou o TCC dele, tanto da parte educacional, que era para implantar o sistema na escola, quanto na parte de academias. E aí o nome era Morgante Jiu-Jitsu. E depois se colocou Morgante Jiu-Jitsu. Então Morgante é o nome do fundador, Ricardo Morgante, que tá essa fotinha aqui, Morgante Jiu-Jitsu.
né? Então, o fundador, o nome dele é Ricardo Morgante, e aí tiramos o Gil, depois o Sensei Vitor vai falar um pouquinho, porque ele não pôde treinar, o pai dele não queria que ele treinasse antes, porque na época era o pessoal dos Bad Boys, tinha aquele vínculo achando que ia ser arruaceiro, ia ser arrumar briga, e Jiu-Jitsu ou Jiu-Jitsu é a mesma coisa, significa arte suave. Mas no Brasil nós temos a diferença, que o Morgante compõe as 3 fases de luta, os socos, chutes, desequilibrante e chão, e a parte de Gil é só chão. Além da origem japonesa que a gente traz, toda a nomenclatura, os ensinamentos, tudo da origem do Japão. Então a gente traz toda a disciplina, o respeito, a hierarquia, os nomes para graduação, tudo em japonês. E nesse processo todo tive que estudar muito para chegar na posição onde eu estou, né, que é ser mestre. Muitas pessoas confundem o faixa preta com mestre. Ah, é? Tem grande diferença. Tem muita diferença. Fala, e aí, mestrão? Né, o Sensei Vitor tá aqui do meu lado, é faixa preta. E aí, mestrão? Não, não é mestrão. O faixa preta, ele é um sensei, ele é um instrutor, orientador, assim como o mestre também é. Só que o mestre tem um grau a mais devido ao seu conhecimento, à sua formação, tempo de arte marcial, que aí a gente tem o título de Shihan, que é mestre. Uns ficam brincando comigo, Shihan, fica brincando comigo de Sushihan, aí fica com as piadinhas, os mais próximos, né? Que não já sabe, começa a pagar 10 flexão aí. Não, eu não brinco. Não briga não. Então, aí as crianças às vezes trocam também, tio Shihan, aí fica um negócio bem legal. E também para sensei não é fácil não, né? Tem todo um estudo, uma faculdade, não é isso? Tem. Relacionado a esse gênero? Tem. O faixa preta demora aí quase 5 anos, é uma faculdade, né? São 5 anos. Quase 3 anos para chegar na faixa marrom, depois de 1 ano e meio a 2 anos na faixa marrom, que ele tem todo o preparo, tem que fazer estudos, né? Na minha época tinha que fazer o TCC, hoje a gente, com a tecnologia, a gente vai evoluindo também, hoje eles têm uma plataforma, eles têm todo o material padrão, então todos os lugares que tem a modalidade, todo mundo que se torna sensei, existe o mesmo conhecimento padrão, não tem, cada um aprende de um jeito e ensina de um jeito. Todos são padrões, são mais de 400 horas de curso, tem que fazer prova. Depois tem a apresentação prática, não é avaliado pelo professor titular. No caso, se eu sou o professor do Vitor, eu não posso avaliar ele, tem que ser sempre uma outra pessoa. E aí, vem além de faixa preta, o que essa pessoa quer? Tem as pessoas que querem só se tornar um sensei, que é o sonho de se tornar faixa preta, né? Ou o sonho de se formar. E tem as pessoas que querem continuar o trabalho, conduzindo, querem ensinar o próximo, que é o que o Shidoshi sempre quis. Ele nunca quis guardar o conhecimento para ele, ele sempre fez questão de compartilhar o conhecimento dele. E eu agradeço por isso, porque a posição que eu me encontro hoje, se eu não tivesse os ensinamentos dele, eu não conseguiria, acho, conduzir o Morgante de tal forma que está sendo hoje. Porque foi através dos ensinamentos, das aprendizagens, da insistência de estudar, ter que se formar, ter que fazer isso, para eu conseguir estar trabalhando. Os faixas pretas, então, a gente continua no mesmo sistema. Entendi. E o Vitor vai falar agora, que você falou que ele vai conduzir a parte do sensei, é isso? Isso, ele está como sensei, ele vai conduzindo os trabalhos da federação, tá? Ele tem toda a supervisão. Mas antes, Júlio, eu queria falar um pouquinho da minha formação, para o pessoal conhecer um pouquinho, né, do Shihan, conhecer um pouquinho da modalidade. Então, nós temos ali 25 anos na área educacional, são 28 anos que eu tenho já passou, né, são 28 anos aí na área. Fui dos primeiros também a iniciar o trabalho nas escolas. Eu sou formado na área da pedagogia, tenho a pós-graduação em gestão escolar, outra pós-graduação em orientação pedagógica. Sou instrutor do Morgante University, que é uma plataforma universitária onde os professores têm que estudar. Né? Instrutor de técnicas de luta e defesa pessoal, que a gente fez também o pessoal do batalhão lá do Rio de Janeiro, quando teve intervenção, o pessoal do GAT, Centro Empresarial de São Paulo. Fui indicado também ao Hall da Fama Internacional em 2022. Recebi uma mensagem lá convidando para eu ir para a Argentina, receber essa homenagem, pela minha trajetória, pelo trabalho, né, que a gente vem fazendo. E essa parte das escolas, que é o Morgante Educacional, foi a tese do meu TCC para entrar dentro da grade curricular. Então, hoje, o Morgante ele é reconhecido como uma disciplina. Então, tem lá matemática, história, português, geografia, Morgante Jiu-Jitsu, ou Morgante Educacional. Nosso conteúdo está tudo registrado na Biblioteca Nacional. Então, quando a supervisora de ensino vai no colégio particular, a gente trabalha com as escolas particulares, e aí ela pede lá a documentação, né? E aí a gente manda toda a documentação, desde o maternal, crianças de 3 anos, o que se passa nessas aulas até o ensino médio. Então, está dentro da grade. Aí o professor tem que ser formado em pedagogia ou educação física para entrar dentro da grade. Porque para tirar também um dia de educação física, por exemplo, terça e quinta. Um dia de educação física, terça, quinta Morgante Jiu-Jitsu, que trabalha junto também. Então,
Meu TCC foi em cima disso. Foi uma briga, porque não queriam que eu apresentasse, mas o TCC é isso, é você apresentar seu trabalho de conclusão de curso, conseguir, e aí a gente encaminha. A gente tem mais de 50 escolas particulares que a gente trabalha aí com as crianças. Nossa, que Trabalho maravilha. bem diferente, né? Aí também fiz muito com o Shidoshi também palestras nas faculdades, aí considerado como autoridade marcial, 2 biografias citadas, né, que são os livros aqui, Os Grandes Mestres. Esse tem 1 e o 2. Então, aqui, Seu livro, você que escreveu? nós aqui são várias artes marciais aqui no livro, e a gente foi citado junto com o Morgan Jiu-Jitsu, né? E aí eu saí nele, Os Grandes Mestres, aqui fala um pouco da pedagogia também. Entendi. Então aí tem os nossos mestres também aqui. Então é bem legal, que são os Grandes Mestres. Depois teve o gibi, da participação do gibi. A intenção do gibi foi para as crianças, a gente trabalhar nas escolas. Então a gente tem a turma do Morgante, aqui tem uma história pedagógica. Aqui sou eu, aqui carequinho, não sei porquê, mas tudo bem. Tá o Shidoshi, né? Tem os outros mestres aqui também. E aí conta as historinhas pedagógicas, onde questão de dedo duro, de arrumar briga. Tem a Sensei Tânia também, colocaram aqui a Sensei Tânia, né? Beijão pra ela aí, que é minha esposa. Aí tem a ordem das faixas, para as crianças aprenderem a ordem das faixas. Depois tem a parte do Kihon, para as crianças aprenderem as cambalhotas de frente, cambalhota de costa. Então a gente lançou também esse material do gibi aí. A gente faz parte aqui do Turma do Morgante. Tá eu, o Xirrão Alberto aqui também. E aí recebi também manejado com o auxílio da criação do dia do Morgan Jiu-Jitsu. Então em São Paulo, na Bahia, em Recife, nós temos, no dia 2 de abril, se comemora o dia do Morgan Jiu-Jitsu no calendário de São Paulo. Nossa, Então, bacana. bem legal, Como é né? que conseguiu? Tudo pelo Shidoshi, pelo trabalho que vem apresentando. Somos a única arte marcial que tem a data, né, no calendário do estado para comemorar esse dia aí. Então, foi apresentando também os trabalhos, né? Nós conseguimos através do nosso amigo também, o Goulart, lá que apoiou sempre o Morgan Jiu-Jitsu nos esportes. Um abração aí, pessoal da equipe do Goulart. E ele veio e conseguiu apresentar lá a proposta, todo o trabalho que o Morgan faz. E aí, no dia 2 se comemora e a gente faz um mega evento, tanto para os alunos quanto para as academias. O pessoal posta foto, aí é uma bagunça, é bem legal. Para a internet, né? Para a internet. Aonde tem Morgan Jiu começa a bombar as redes sociais, aí a gente vai mostrando tudo, fotos, e é bem legal. Então isso aí é uma outra grande conquista da modalidade também. Aí teve a homenagem também do auxílio da criação do dia do Morgan Jiu-Jitsu, no dia 2 de abril. Nesse dia 2 de abril se comemora o Morgan Jiu-Jitsu em todos os lugares onde tem a modalidade. Então se comemora dentro do calendário de São Paulo, na Bahia, Recife e São Paulo. A gente está tentando nos outros lugares aí, o dia do Morgan Jiu-Jitsu. Foi uma outra conquista do nosso mestre, né, o fundador Ricardo Morgante, através do trabalho, da proposta, de tudo que vem da trajetória da modalidade. Você vai fazer um trabalho sério aí, as pessoas vão reconhecendo e aí conseguiram implantar isso dentro do... Somos a única arte marcial, tá? É mesmo? E Ah, quem não que tem. ajudou? Foi, parece que o Goulart, não é isso? Isso, o vereador Goulart, ele e o filho, né, o teu pai, Antônio Goulart, e o Rodrigo Goulart. Hoje o Rodrigo é secretário. E eles sempre apoiaram o Morgan Jiu-Jitsu, sempre teve lá do lado, que são lá da Zona Sul, da região, então eles sempre apoiaram todo o nosso trabalho. Recebemos homenagem também na Câmara, foi bem legal lá também em São Paulo. Então eles sempre estão com a gente, comemorando, apoiando, até nos eventos da modalidade, eles sempre estão firmes com a gente aí. Olha que A gente precisa da parceria, né? Não tem como, né? Sozinho não dá, não. Mas eles acreditaram, apostaram, e aí hoje a gente tem, através do Goulart, o dia do Morgan Jiu-Jitsu. Parabéns, maravilha. Depois nós temos aí o curso de introdução à criança com síndrome de Down. Então, todos os professores, como você tinha comentado comigo, que eles têm que estudar, e hoje principalmente, né, que nós estamos vivendo, então eles passam comigo, eles têm que ter essa parte de curso de introdução com criança com síndrome de Down para saber trabalhar, para fazer o trabalho de inclusão. Depois nós temos aí sobre a depressão. Temos também atividades lúdicas e corporais, que é trabalhado em aula, que às vezes as pessoas, eu trouxe meu filho para lutar e vocês estão brincando. Através da brincadeira, a gente vai trabalhando outras coisas com os alunos e descobrindo também. A parte de TDAH, aí tem TDAH, tem o TOD, curso de transtorno do espectro do autismo, a parte de primeiros socorros também os professores têm que estar ativos, e eu sou membro do Conselho Federal de Educadores e Pedagogos. Isso é muito importante, porque eu falo que para dar aula, William, não é falar Itini, Sanchi e mandar correr. Vai além disso. Você está trabalhando com vidas. Você está trabalhando com crianças, você está trabalhando com adolescentes, você está trabalhando com adulto. Então, cada um tem a sua particularidade. Então, você tem que saber o que você está passando,
observar ali uma diferença. Às vezes o pai nos traz a criança falando que ele é impulsivo, que ele não para, que ele é inquieto, mas também é muito difícil o professor chegar e falar que seu filho tem algo. Hoje os pais também não aceitam. Ah, seu filho, ele vai falar, você é baseado em que você está falando? Você é médico? O que você tem? Então, por isso que tem os estudos para que ele consiga identificar o mínimo. E com o tempo ele vai chegando nesse pai, pedir para o pai trazer um laudo, dar uma investigada sobre o aluno, independente da idade, né? E para ver como é que tá. Isso acontece muito, né? Hoje às vezes o pai não sabe que o filho tem TDAH, que é o que está em alta, e de repente... E o pior é o TOD, que é o transtorno do espectro opositor. Então, o que acontece? É aquela criança que ela bate de frente com você. É transtorno opositor desafiador. Você fala, ele retruca, você retruca, ele não interessa qual é a sua patente, se você é pai, se você é mãe, se você é diretor, se você é professor, ele vai retrucar. Então, às vezes a mãe fala que ele não respeita, ele traz, porque eu trouxe pra cá para dar um jeito nele, disciplina, respeita. E só que a criança, quando ela atinge o pico dela ali, não tem que segure, ela vai dar tapa na sua cara, ela se esperneia, ela te xinga, dá murro, ela se transforma. Então, se o professor não está preparado, fica complicado. E hoje, felizmente, o TDAH está virando receita de dipirona. Então, qualquer coisinha é TDAH agora. Então, os médicos estão prescrevendo toda hora TDAH. E às vezes não é. Entendeu? E aí o professor tem que estudar, tem que saber realmente se na aula ali ele consegue identificar. Por isso que eu falo que a aula do Morgante, ele vai além. E as escolas nos contratam, porque vai além de soco e chute. O soco e chute a criança já faz isso por natureza em casa. Entendeu? Então a escola procura disciplina e respeito, porque também a escola está difícil. Através da arte marcial tem uma conduta, tem uma postura. Se os alunos aprontam na escola, eles podem perder a graduação, a gente retém a faixa deles, ou na academia. Olha, isso é importante, né? Por quê? Porque às vezes o aluno se dedica muito à aula e esquece da escola ou esquece de casa. Só que nós temos que fazer um trabalho, porque o Morgante Jiu-Jitsu a gente vende também como uma família. Então tem que estar todo mundo em sintonia. Não adianta o professor fazer o trabalho dele se o pai não faz em casa. Porque já teve gente que saiu do tatame, criança que já saiu da minha aula do tatame, e criança de 4 anos deu um tapa na cara do pai. Nossa. Mas na minha aula ele respeita. Ele acata, porque as crianças ou qualquer outra pessoa, adolescente, gosta de limite. Gosta de conduta. Então, a gente vai trabalhando isso. E isso vai engrandecendo, né? Vai cada vez mais absorvendo isso aí. Na escola, né? Na academia. E a gente vai trabalhando com os pais. Hoje a maioria dos problemas são os pais. Muito problema. Na educação dos filhos, né? É tudo, William. Não é só educação. Vou dar um exemplo para você. O pai chega para mim na academia e fala assim: olha, eu trouxe meu filho aqui porque ele está acima do peso. Eu quero que você dê um jeito nele. Bom, nas aulas nós temos aquecimento, nós temos aulas recreativas, só que não é o suficiente. Porque hoje as crianças também, muito difícil, conseguem sair na rua para brincar, né, no mundo que a gente vive hoje aí, né? Ou às vezes tem um condomínio, também não quer ir também fazer nada, quer ficar só na geração celular. E aí eu falo pro pai assim: mas quem manda o lanche comprando as besteiras pro filho pra escola? É os pais. São os pais. Quando chega na sexta, sábado, domingo, quem leva ao shopping, quem come, quem pede uma pizza, uma esfirra? São os pais. E aí às vezes não tem o controle, não como possa comer. Não tem o controle e a criança vai ficando acima do peso devido a ela não fazer mais atividade física como se fazia antes, que a gente não tinha celular. Então a gente brincava, corria, jogava bola, fazia uma atividade. Hoje as crianças estão muito sedentárias porque ficam muito no celular. Além do problema nas vistas, problema de coluna, cervical, né? Fica só assim. E aí vai só crescendo. Eu falo isso para os pais. Tem pais que não matriculam filho, se sente ofendido. Porque ouviu a verdade. E é verdade. Porque não é a criança que vai comprar, é o pai que compra. Exato. Entendeu? O pai que libera o celular para as crianças Aí jogarem, vem o celular. Eu trouxe meu filho porque ele não sai do celular. Ele se tranca lá no quarto, ele fica... Não sai desse negócio, por isso que eu trouxe para fazer alguma coisa. Mas quem é que deixa o celular com a criança? Quem não impõe um limite de quantidade de uso para a criança? Não que eu não posso usar. É o mal de hoje em dia, né? O celular. É o celular. Porque ele... Antigamente era só para ligação. Hoje em dia ele tira foto. Ele é uma máquina fotográfica. É tudo. Ele... Jogo, videogame. Jogo.
Que mais? Interage, né? Jogo online também, interage com outras pessoas de outros estados, países, que for. Quer dizer, é um bem, mas tem que saber usar. Tem que saber usar e tem muitos relatos de coisas perigos na internet, né? Que também tem nas escolas, que os pais me trazem, e os pais às vezes não ficam atentos, não controlam isso, é muito perigoso no mundo de hoje. Então ele ajuda muito para pesquisa. E eu vou dar um outro exemplo para você, que foi que na época da pandemia. Na pandemia todo mundo estava estudando online, né? Em casa, nas escolas. E após a pandemia que começou a retornar para o colégio, porque eu dou aula no colégio, começou a ter um índice muito grande de ansiedade. Ansiedade, depressão, choro, nervoso. Por quê? Chegou na semana das provas. E na prova, em sala de aula, você não tem o Google para você pesquisar. Em casa, eles faziam prova e todo mundo tirava 10. Por quê? Digitava lá a resposta e o computador te trazia a resposta, né? Sobre um determinado assunto, como se estivesse fazendo uma pesquisa. Chegou em sala de aula, os alunos não conseguiam. E aí sabia que ia ter prova, dava crise de ansiedade, de falta de ar. E aí é onde a gente vê até hoje, aí, com um monte de gente com problema com ansiedade e depressão, e vem trazendo tudo isso pra gente, que a gente ajuda, e as crianças a gente vai ajudando. E aí depois nós temos aí a parte do primeiro socorro, que os professores têm que ter, sobre a Lei Lucas, principalmente quem trabalha com criança, que trabalha aqui no CCIV, trabalha com projeto aqui, muito importante ter esse curso de primeiros socorros. A Lei Lucas é referente a uma mãe que perdeu o filho dela, chama Lucas, ela perdeu o filho porque eles foram numa excursão, o filho comeu um cachorro quente e se engasgou com uma salsicha. Nossa. E a professora não sabia fazer a massagem de desengasgo e o menino veio a óbito. E ela foi atrás de processo e conseguiu sair a lei. E as escolas particulares, as instituições que trabalham com o número de crianças assim, são obrigados os profissionais terem esse curso básico de primeiros socorros para não acontecer isso de novo, né? Sim. Através de um cachorro quente. Aí depois nós temos toda a parte de didática, metodologia de ensino, motricidade humana, psicologia infantil do esporte, anatomia e fisiologia, legislação escolar, recreação, prática de ensino, desigualdade, preconceito. Também a gente trabalha muito sobre preconceito. Na nossa época era zoeira, né? Hoje já é bullying, né? Bullying, e não consegue... a geração de hoje, uns 4 anos depois da pandemia, não consegue lidar com essa situação. Eles não conseguem digerir, deixar para lá. Isso mexe muito com eles. Então, se o cara é magro demais, porque ele é um palito, é um magricelo, tem os apelidos. Se o cara é gordinho, porque ele é bolofa, porque ele quer aquilo. Se tem uma determinada cor, porque é isso, porque é aquilo. Tá difícil. Então, tá difícil. Isso vem de casa de novo. Porque eu falo que a família é a base de tudo. Se você tem em casa uma boa família, uma boa estrutura, você vai conduzir seu filho da melhor forma. E depois tem a turminha, como eu vivo na escola. Para você fazer parte daquele grupo, você tem que fazer determinada coisa. Que é o que a gente está vendo na televisão hoje aí. O pessoal tacando pedra lá nos ônibus de São Paulo lá, porque foi mandar fazer umas coisas que não tem nexo. Não sei como uma pessoa entra numa coisa dessa. De internet mandou fazer, o outro tem que colocar saco na cabeça, o outro tem que chegar no amigo, dar um chutão para o amigo cair, bate a cabeça. É umas coisas que eu não entendo. Teve um também, desodorante, a pessoa tem que analar. Você viu isso aí? Morreu. Então, isso. Tá morrendo. Esse daí os dois pulam, a pessoa pula, os dois vão lá e chutam o pé e cai, bate a nuca e morre na hora. Entendeu? Então teve muito relato, umas coisas que... Mas às vezes a família educa, passa, mas para ele ser inserido nesse grupo, para ele ser aceito, aí, para você fazer isso tem que fazer aquilo, para você ser aceito aqui no nosso grupo. Então é complicado. Aí eu falo que a educação não é só dentro de casa, é todo mundo envolvido da melhor forma, e a gente, como professor, a gente vai fazendo isso. E vocês ajudam, então, muitas famílias com crianças de Down, pelo que eu vi, crianças com TDAH, e todo tipo de criança, ele consegue entrar e entender o que é uma família, o que são as leis, as normas dentro do Morgan Jiu-Jitsu, que já vem de algo um pouco mais rigoroso que da parte japonesa, né, para o Brasil. Inclusive, uma coisa que eu acho espetacular no Morgan, que eu gostei muito, que foi, você tem o soco, a trocação de soco, o chute, o desequilibrante, que é o derrubar, e o finalizante, quando você finaliza no chão. Eu vi muita gente também, inclusive na televisão, por exemplo, salvando de um assalto. Eu vi se defendendo, o rapaz foi lá, dominou e segurou a pessoa no chão e chamou a polícia. Então, quer dizer, salva vidas também, além de a educação, né? Salva, principalmente para as meninas, já temos bastante mulheres
hoje nas escolas, em academias, praticando o morgante, por questão de dar mais autoconfiança para elas, o bairro onde ela anda, o fato de ela ir de kimono, voltar de kimono, já tem um olhar diferente para ela, então eles já ficam meio seguros, não sabem o que pode acontecer ou não. Lógico que a gente orienta para todas as meninas e os alunos que a defesa é no último caso, né? Que se tiver que lutar pela sua vida. Então, não faça nada que você vai achando que... Hoje a gente vê um monte de coisa no noticiário aí. Então, infelizmente, pro vagabundo, uma bala de revólver aí não dá R$1. Então, deixa levar bens materiais. Já perguntaram para mim, eu sendo mestre, se o cara vem me assaltar. Eu já fui assaltado 2 vezes. Já me levaram 2 motos. Então, assim... E aí, o que você fez? Eu falei, eu entreguei. Não, mas você é o mestre, você deu treinamento. Tá, mas minha vida é em primeiro lugar. A minha família, a minha filha, minha esposa. Então, depois compra tudo de novo. A vida você não compra de novo. E isso que a gente passa o conceito, né, para os alunos. Cuidado. É bem material? Entrega, faz um seguro, deixa para lá. Porque os caras estão matando mesmo você entregando algo, entendeu? Então, a gente vive num mundo complicado aí. Então, deixa levar. Então, a gente passa essas orientações, mas dá mais autoconfiança, assim, principalmente para as meninas. Eu brinco que, pelo menos para conseguir matar uma barata, elas vão conseguir. Elas morrem de medo. E o morgante ele é muito inclusivo, né? Então, assim, não importa se você é alto, baixo, né? Tá acima do peso, tá abaixo do peso, se é menino, se é menina, todos podem treinar, porque é inclusivo. Poxa, você tem TDAH, você tem o espectro autista... a gente consegue ministrar aulas para todos, né? Então, isso é legal. Todo mundo consegue aproveitar do jiu-jitsu, né? Pode absorver as técnicas, absorver a cultura, né? Tudo que a gente consegue passar. As crianças, né? As crianças. Pequenininho lá. As crianças adoram. 3 aninhos. E aí, Vitor, agora podemos falar um pouco do Vitor? Vamos falar do Vitor, sim. E aí? Vitor, deixa eu até apresentar aqui. O Vitor é um sensei das antigas aqui. Também, então, a gente está muito orgulhoso de ele estar representando aqui em Mogi das Cruzes aí o trabalho que veio fazendo. Não tínhamos aqui, né, o morgante na região de Mogi. E ele vai contar um pouquinho da história também, porque... Falar do pai dele. Falar do pai dele também, né, o Sensei Sérgio, que fez parte aí do morgante. Muita gente acha que foi o pai que começou, mas não foi. Então, aí, hoje ele toca um projeto, também os filhos fazem, então isso é bem legal. Então a gente está contente. Aí o Vitor vai contar um pouquinho do projeto aí, da história, como começou, Vitão. Primeiro agradecer a oportunidade, William, o espaço, né, poder falar um pouquinho do Morgante aqui em Mogi, né, e começar contando de onde começou lá comigo. Quando eu tinha 15 anos, lá em 99, eu já entregando a idade, eu procurei uma arte marcial, né, tinha 15 anos, falei assim, agora eu quero saber lutar, tava ficando forte, queria lutar. Aí fui atrás de jiu-jitsu. Morava na zona norte de São Paulo. E tinha uma academia próximo de casa que tinha uma arte marcial. E eu fui na recepção e falei, eu quero treinar, quero aprender a lutar, bater nos outros, quero ficar brabo. E acredita, Xan, olha a importância para quem dá aula na academia. A recepcionista falou para mim assim, a gente tem uma arte marcial aqui, só que não é essa que bate nos outros... Aqui tem técnica, tem filosofia, tem direcionamento. Então, você vai aprender a lutar, mas com técnica, com filosofia. Eu falei, quero saber. Cheguei lá, na Zona Norte. Na época, Xirran Alberto, um abraço. Um abraço, Xirran Alberto, lá de Recife, lá nosso mestre representante. Tá lá em Recife, quem é do Nordeste aí procura, que tem aí, viu? Tem muito. Cheguei lá, falei, vou treinar. Aí fui, comprei o kimono no shopping, jiu-jitsu e tal, tudo, né, bordado. Cheguei lá, ele olhou pra mim assim e falou assim, tá no lugar errado. Aqui não é pra você, não. Eu falei, caramba, é aqui que eu quero ficar, né? Eu não sei ser bravo desse jeito, é aqui que eu quero, né? E conheci, aprendi, fiz algumas aulas. Cheguei em casa e falei, pai, agora eu tô treinando, né? Agora eu sou lutador. Nossa. Né? E quero um pitbull, né? Na época de 90, né? Quero um pitbull. Na época era isso aí, né? O pessoal tinha que ter orelha deformada, tomar uma bomba e... Falei, agora eu tô brabo. 15 anos, né? Nossa. Falei assim, vou passear na praça com o meu pitbull do lado. Meu pai falou, não, você não vai treinar mais. Aí eu falei, pai, pô, eu quero treinar, quero saber lutar, me defender, né? Falei, pai, quero me defender. Ele falou, não é assim não que vai funcionar, você não é disso, né? Então não vai mais.
Aí eu falei, pai, então, antes de você me tirar, aí baixei, né? Já não tava mais querendo andar com pitbull. Já... Não, pai, a moça da academia, ela falou que é diferente, não tem nada a ver de briga, não tem... Eu já mudei totalmente. Lembrou na hora. Eu falei, pai, vamos lá conhecer. E meu pai já muitos anos atrás tinha feito Kung Fu, fez várias artes marciais, kickboxing, e ele sempre gostou de arte marcial. Falei, então vamos lá, vamos conhecer. Fez a primeira aula, conheceu, na época, o sensei Alberto, hoje Shihan, adorou, gostou demais. E de lá para cá a gente veio treinando, veio né, se graduando. Eu trabalhava de semana e estudava à noite, então treinava só aos sábados. Ele tinha uma facilidade um pouquinho maior de treinar, eu acabei perdendo alguns exames, e aí ele me passou, se graduou primeiro, chegou na preta primeiro, né, depois, com a nossa mudança de cidade, ele acabou me graduando, né? Então eu me tornei preta pelo meu pai. Iniciei primeiro, ele se tornou preta, me graduou com preta. E hoje é terceiro dan, tricampeão mundial. Pensa num velho brabo. Ele vai ficar bravo comigo que eu chamo ele de velho. Mas pensa num velho brabo. Um abração aí, Sensei. Um abraço, pai. Qual o nome dele? Sensei Sérgio. Sérgio. E sempre dando aula, deu aula muito tempo na Zona Leste, né, de São Paulo, graduou vários faixas pretas, e veio para cá, para Mogi, deu aula muito tempo aqui em Mogi também, mas depois de umas dificuldades de saúde, teve que interromper, hoje está aposentado, né, tá terceira idade mesmo, está aposentado. E eu vim para cá, vim para Mogi, dei aula muito tempo aqui em Mogi, dei aula em São Paulo também, em algumas academias. E certo ponto eu falei, William, não quero mais dar aula como trabalho, como para ganhar a vida, né? Eu quero fazer como projeto, como missão de vida. Então vim para Mogi e aqui tentei em alguns lugares dar aula, mas muito difícil sem um apoio, sem ajuda, né? Então, de verdade, passei por uns 5 locais que cederam espaço para gente, mas não ia para frente. Porque sem apoio, é muito difícil, muito, muito difícil. E aí tava desanimado, tava triste, porque não conseguia apoio, né? Foi aí quando a gente se encontrou, né? Isso logo na pandemia, né? No comecinho da pandemia. Sim, foi porque na realidade, como eu também praticava, até mandar um grande abraço pro Demétrio. Ô, Demétrio, um abraço. Ele que me ensinou, daí eu vim pra cá e não tinha. Eu mandava mensagem pro Shidoshi, né, o Ricardo. Ricardo, eu gosto muito da modalidade, aqui não tem. Teria como ter e nada. E a gente não tinha alguém que viesse de longe para cá, né? Essa que é a dificuldade. E tem custos, né? Ele tem o transporte, tem a refeição, tem o local. Isso. E daí foi que eu descobri o Vitor e daí eu entrei em contato contigo e a gente começou a conversar e fez essa união, né? Foi. Foi muito importante isso aí. Se não fosse através de você também, a gente não tinha conseguido, porque ele falou, muitas portas se fecharam, né? Quando você chega com uma proposta nova, as pessoas ficam inseguras. Depois que eles conhecem e dão boom, porque a gente já passou por isso, então a gente sabe como que é. E as pessoas fecharam a porta pra gente, já entraram em contato com a gente e a gente fechou a porta para eles. Porque foram pessoas que existe fechar a porta, as pessoas desrespeitar e acabar colocando a sua imagem ou a sua modalidade lá embaixo. Então a gente é bem conhecido hoje mundialmente, mais mundialmente, e até questão de UFC, Canal Combate, a gente está envolvido, todo mundo conhece o Morgan Jiu-Jitsu, sim. Entendeu? E aí onde vem o Vitor aí trazer essa proposta, tá fazendo um trabalho aí que a galerinha vem nos campeonatos. Mais. Daí surgiu esse trabalho social. Aí nessa época, eu acredito assim, Deus coloca tudo certo no momento certo, né? Então a gente voltou a se falar, veio esse sonho de volta, né, para dar aula para projeto social, para criançada, e onde você apoiou, e Deus colocou na frente o Instituto Sementinha, o Céu das Artes, que abriu a porta para gente. Então aí a gente está no teatro do Céu, onde eles cedem o espaço para gente, dá o apoio com a criançada do bairro. E já vai fazer 5 anos. Já vai fazer 5 anos que a gente está com esse... 5 anos já? Faz tempo, hein? Tá com quantas crianças? Hoje tem em torno de 75 crianças 75, lá. crianças. Eu vi que teve pico de 86. É que assim, matriculada é 75, mas
Sensei, quero fazer uma aula. Bora, vamos treinar. Né? Então, tem dia que esse teatro não cabe mesmo. Já deu 85, 90. E uma coisa assim que me arrepia, Shirhan, eu já acompanhei alguns dias lá. E eu fiquei assim, abismado de ver quando o Sensei Vitor vem descendo da rampa, as crianças, Sensei Vitor, as crianças vão lá, lota, e vai descendo. Vai carregando ele. Cara, parece que ele tá carregando ele no colo, assim, e tudo que ele fala, o pessoal, sim, senhor, sim, senhor. E tem um respeito Isso por ele, legal. é uma coisa assim... O respeito, o fora carisma, do normal, fora assim. do normal. E ele dá uma aula, assim, não é porque ele tá aqui, mas maravilhosa. Eu já tive aulas com outro sensei, mas a aula dele também é muito boa, tanto quanto a dos Shihans. Então, assim, ele aprendeu com o pai e teve esse conhecimento dos outros senseis, tanto é que contigo, inclusive, né? Que ele faz um trabalho social, assim, de tirar o chapéu mesmo. Isso não tem preço. Quando as crianças vêm... Não tem preço. Quando a criança vem acolhendo a gente, esse carinho, essa troca, isso não... E são aulas gratuitas, né? São gratuitas. Eu acho que, assim, William, a gente tem que ter os pilares, né? Que nem o Shirhan falou, né? E hoje, né, eu me espelho muito no Shirhan, né? O jeito que ele é um especialista no Morgante com as crianças. Então, não tem ninguém melhor para falar sobre aula com criança que o Shirhan. Então, eu uso muito as técnicas, né, que a gente aprendeu no decorrer da caminhada, que tem que se qualificar, não tem jeito. Não adianta você pegar uma faixa preta e falar assim, não, vou dar aula. Não é assim que funciona. Tem que ter uma base por trás, toda uma técnica de aula, né, de cuidado com as crianças. Mas eu acho que o importante é o amor. É o amor. O amor que eu tenho nessas criançadas transcende, porque assim, a gente pode estar triste, né, com problema do dia a dia, da correria do dia a dia. A gente chega lá, isso, nossa, parece que recarrega. A energia. Né, a energia. Então, o amor que eles transferem para mim é o mesmo amor que eu consigo passar para eles. Então, a gente está lá todo sábado, toda quinta, dando aula para a criançada, um projeto totalmente gratuito para a comunidade. Então, a gente atende aqui em Mogi das Cruzes, tem gente que vem de Suzano para cá, Biritiba para... vou divulgar alguma coisa pro pessoal de Suzano, vou pedir pro pessoal vir para cá. Isso, sim, então, ó, tá perto, né? Suzano, Itaquá, é gratuito, né? Então, hoje a gente consegue ceder alguns kimonos, falando isso, Só cortando vocês aí, a gente começou um trabalho em Itaquá também. Nós estamos com faixa marrom lá, o senpai Rafael e a senpai Juliana estão tocando um projeto também dentro de uma garagem também, em Itaquá. Mesma coisa, aulas voluntárias, as crianças para entrar também tem os requisitos, tem que ir bem na escola, tem que estar frequente, tem que se alimentar, algumas coisinhas básicas, né? Que às vezes tem as dificuldades, senão eles não podem participar da aula, tá bem legal. Então, quer dizer, não só as crianças, como também os adultos também. Os adultos também. Sim. E o que eu acho muito bacana, que hoje, esse daí foi a entrega Não, já foi o exame, né? Exame, né? Graduação de faixa. Eles falaram, tá vendo as faixas pretas lá com a planilha? Ó? Aí nós temos o pessoal lá e aí eles vão ser avaliados, estão anotando ali, né? Para passar. Aí tem pessoal da Zona Norte, Zona Leste para avaliar as faixas pretas. Nunca é o professor, Will, que ensina, que vai avaliar. Uma coisa. Não tem esse sentimento, né? Porque para não dizer que está beneficiando alguém. Então, nunca vai ser o professor titular. Sempre vai ser... Porque se ele faz o trabalho, é nessa hora que a federação também vai ver se o trabalho dele atingiu, né, a expectativa. E essa foto é muito boa, porque aqui mostra os seus filhos. Mostra. Quer dizer, não só do pai para o filho, como do vô para os netos. Que legal, né? A família, né? Família, Hoje porque isso é Morgante Jiu-Jitsu, é família. Isso. Hoje o legado está sendo passado, né? Então, as crianças estão aprendendo aí comigo, o que eu pude aprender com meu pai. Né? Então, hoje lá no projeto eu dou aula para os meus filhos, né? Esse ano estão chegando na faixa marrom. E para o meu irmão. Meu irmão caçula também treina. Aí o Miguel representando São Paulo no Brasileiro. Daí foi um campeonato que aconteceu, né? No ano passado. No ano passado foi um sucesso lá no Ibirapuera, no ginásio Mané Garrincha. Tivemos 3.000 pessoas em 2 dias. Caramba. Vieram 12 estados para São Paulo. Bem legal. E eles ganharam, né? Pelo que eu fiquei sabendo. O Gil e o Guel, campeões brasileiros, metropolitano, teve o último Copa Litoral. Foi no Mundial também, né? Vocês foram pro Mundial na Recife, Mundial, né? são vice-mundial 2023. Para você ver a nossa dificuldade, né? A gente tinha alguns alunos classificados, né? E infelizmente a gente não conseguiu levá-los, né, para lá por conta de ser um projeto carente. Mas o Gil e o Guel foram, ó, aí tem
algumas imagens deles participando do... Esse aí, o William, deixa eu até te falar, tá vendo que é a primeira Copa Litoral? Esse aí é um outro projeto que nós temos em Itanhaém. Um abraço pro pessoal da equipe lá de Itanhaém, equipe Litoral, através do Anderson, da Paola, que estão fazendo trabalho. O Anderson também veio da antiga, também 95, 97. Tem um amor muito grande também pela modalidade. Ele sente nessa obrigação de... O que foi feito com ele, que o Shidoshi fez, ele está fazendo com as crianças. A oportunidade e mudou a vida dele. E eles querem mudar também a vida dessas crianças e vem mudando. Tanto que vem crescendo também em Itanhaém, que eles conseguiram levar o campeonato que seria em São Paulo mesmo para o litoral e foi em massa lá, foi bem legal. Olha lá, aí a nossa foto do nosso Shidoshi, foto do Miguel logo depois do torneio. E o Miguel tá com uma medalha, ele ganhou, né? Foi campeão nesse dia, cara de alegre. E essa é a filosofia do Morgante, né? Ele nasceu da periferia, hoje ele está na periferia, né? Pode ver que Itaquá, Mogi, Litoral, fazendo esse projeto para levar realmente para quem precisa, né, do Morgante Jiu-Jitsu. Aí a galerinha, e para você ver como o Morgante ele é inclusivo, né? Antes tinha muito preconceito com mulheres, com meninas, né, em luta, daí principalmente no Morgante mesmo, né, porque é um esporte de contato. Então a gente vê que uma vez dentro do tatame, ó, a gente é atleta, é lutador, então não tem diferença menino, não tem menina. Cor, tem raça, tem até um bebezinho já. Tem essa mascotinha, minha filhadinha, filha da Liv do Galego, ela tá em todos os treinos. Em todos os treinos. Então logo já tá aí fazendo já tá treinando. Então, é família. Se a gente pegar aqui essa foto, a gente vê que tem... Todos aí tem irmãos, primos, é tudo família, tá tudo treinando com a gente. Que legal. E dentro do tatame não tem poder aquisitivo, não tem cor, tem raça. Você vai treinar igual com todo mundo, não interessa. Vai cumprimentar, vai iniciar, vai aquecer, vai treinar e tá tudo certo. A gente cumprimenta antes de entrar no tatame e todas as vaidades ficam fora do tatame. Então, a partir do momento que a gente entrou ali, não tem diferença de mim para você, não importa nada, né? Poder aquisitivo, cor, altura, nada. A gente é igual, é atleta para um ajudar o outro ali dentro e se melhorar como atleta e como pessoa. O Shidoshi sempre passou isso pra gente, né? Ele foi uma pessoa que tinha 3 faculdades aí, um cara que tinha um conhecimento, falava 3 línguas, e ele nunca jogou a graduação dele na cara de ninguém, o conhecimento de ninguém, uma pessoa extremamente humilde, e nós aprendemos isso com ele. Então, se ele que estava acima de nós, né, sempre nos passou essa humildade, simplicidade, por que a gente tem que ser melhor que qualquer outra pessoa? Porque também a gente veio lá de baixo. Então, a gente procura transmitir a mesma coisa. Só a diferença é que a gente tem mais tempo e está num cargo, né, de faixa preta ou de mestre para conduzir aí os ensinamentos dele. Aí o Brasileirão aí. Olha lá, nossa mascotinha de novo lá, ó, a Lívia, primeiro campeonato dela, tinha 1 mês de treino, foi pro campeonato, foi campeã. Aí, ó. Venceu. O Morgante, ele tem um lema, né, quem teme perder já tá vencido, né, então assim, aí foi esse espírito, ela falou, tem que enfrentar? Então vamos enfrentar. E saiu super feliz. É isso que a gente passa para os nossos alunos. A vida é assim, né, William? Você tem que enfrentar os obstáculos da vida. E o Morgante, ele ensina você... São 3 fases. Você cai e levanta. Na vida você vai tomar muito tombo. E você tem que estar preparado para levantar e seguir. Então é isso que a gente passa também em aula. Tá, porque eu tô com várias dificuldades. Não, você vai cair, vai levantar e você vai conseguir seguir em frente. E deixa eu fazer uma pergunta. Como é que os empresários ou a própria prefeitura, como é que podem ajudar e compartilhar e estar junto no processo com vocês de estar crescendo ainda mais? Como é que pode fazer? Bom, eles podem entrar em contato ou comigo no direct, né, que é @shirranmarcelo. Eles podem mandar o e-mail de shirranmarcelo também, @gmail.com. Pode mandar aqui em Mogi para quem é Engicast. Se você quiser passar o seu aí, também quiser entrar em contato com você, William, que você está aqui pelo podcast também, ajudar, né, o pessoal a entrar em contato, ou com o próprio Vitor, passar qual que é o e-mail, Vitor? Tem o Instagram, @Victor Morgante Jiu-Jitsu. Né? E a gente precisa de apoio, porque é muito difícil mesmo, né? Aliás, o esporte é muito difícil. Eu enxergo isso como não só o Morgante Jiu-Jitsu. Ontem eu estava assistindo a entrevista do Xuxa no canal da Rede TV, e ele falou da dificuldade na natação, que ele não tinha apoio de nada.
Então, o nosso Brasil é muito futebol. Futebol é horrores de dinheiro, investe. Você pode ver que às vezes tem briga em estádios, colocam o policiamento totalmente lá para não ter entre times, e quebra estádio, quebra estação de ônibus, quebra não sei na onde. E eles continuam investindo milhões no futebol, enquanto existem outros esportes aí que estão... As Olimpíadas só é falado quando tá nas Olimpíadas. Cadê o Popó? Também, bata atleta aí. Então, assim, é muito difícil, mas quem puder ajudar, não precisa ser muito, não, um pouco. E não está ajudando a nossa modalidade morganjista, está ajudando as crianças. Sim. O Popó, ele fez agora uma luta agora com o pessoal que é o Whindersson Nunes, né? E agora está começando e voltou. Você viu o boom que deu? Exatamente. Ele foi um cara espetacular nessa arte de... O boxe estava um pouco defasado, de repente ele fez conseguiu nome, aí já foi chamado para televisão. É isso, é. Isso é espetacular. Então, assim, é isso que a gente tem que tomar como iniciativa. Né? Exatamente. E então tem as diretrizes aí que podem entrar em contato com vocês e tá fazendo a parceria, inclusive o logo, tudo. O logo da empresa a gente coloca. A gente divulga nas redes sociais, na nossa plataforma. Se precisar de toda a documentação da federação, tá tudo ok. Se precisar também, se tiver algum recursos, né, de algum político, verba, o que for, né, da prefeitura, a gente tem toda a documentação tudo certinho. E aí vai ajudar isso aí, ó. Comprar kimono, fazer graduação de faixa. Por exemplo, nós vamos ter um campeonato mundial. O Vitor foi pro Mundial em 2023, depois foi pro Brasileiro, agora 2024. Esse ano ele foi para Itanhaém com algumas pessoas que conseguiu levar. Tivemos um campeonato social que eu acho que vai aparecer na foto depois. Mas assim, é ele correndo sozinho ali, com um com o outro, tentando ajudar. Tem que conseguir o ônibus, é difícil o ônibus, é caro o ônibus para transportar. Só que não é só o ônibus ir e voltar, William. O que nós temos? Alimentação, porque as crianças às vezes não tem nem o que comer dentro de casa. Isso que você falou, William, é muito importante pra gente, sabe? Hoje a gente precisa muito. E quando eu falo a gente, é as crianças. Porque, para você ver, no Mundial só foi 2 atletas, os meus filhos. Né? E a gente tinha muitos talentos que dava para ter ido e trazer resultados bons. Então, esse apelo que a gente faz, olha lá, nossa turminha, a gente foi para a Copa Litoral, que é próximo. Então, a gente vai pedindo ajuda, vai fazendo rifa, vai fazendo almoço, para levantar esse dinheiro, para conseguir o ônibus, né, a alimentação para a galera. Para você ter uma ideia, de 25 atletas que a gente foi para a Copa Litoral, nós trouxemos 22 pódios. Desses 22, 17 primeiro lugar. Então, assim, é um talento enorme. Olha lá, gente, um pouquinho do campeonato. Então, assim, é um talento que tem na nossa região e que se as empresas, se os empresários conseguirem olhar para a gente, vai ver que a gente vai conseguir fazer a diferença. Olha lá, aonde uma menina, você vê, uma menina pobre, negra, de periferia, tá lá em primeiro lugar. Quem sabe essa menina amanhã não pode estar, sabe, como um astro de luta num UFC, ou numa Olimpíada, ou seja onde for, só precisa de ajuda. De oportunidade. De oportunidade. É isso que a gente quer trazer para esses meninos aqui do Alto Tietê, de Mogi das Cruzes. Porque tem muito talento que tem muito futuro. A gente só precisa realmente desse auxílio para conseguir dar esse empurrão neles. Porque talento eles têm, aí eles vão conseguir. Que ótimo. E o recadinho final que a gente pode dar para os nossos lutadores, para o Morgante e para todos eles? Bom, o recadinho é que o pessoal acredite na arte marcial, que ela pode mudar a sua vida. O objetivo dela não é bater ou machucar você, na verdade, a vida, se você não procurar algo para te estabilizar, a vida vai te dar porrada. E ela vai te ensinar da forma mais dura. Então, através da arte marcial, você aprende muito. Então, pratica uma arte marcial. Nós temos o Morgante, através do CC Vitor aqui, que está nos representando muito bem, que é lá no Céu das Artes, né? Isso, Céu das Artes. Aulas gratuitas. Então, vai lá, vai conhecer. Se quiser também apoiar ou conhecer o projeto, vai lá, fala com o CC diretamente com ele, procure. E nós da federação estamos aqui para apoiar o Sensei, o Morgan Jiu-Jitsu, firme e forte. Que bom. Então é isso aí, pessoal. Estamos chegando ao final aqui do programa. Espero que tenham gostado e que fazem uso também desse esporte maravilhoso, né? Que você só tem a ganhar.
Tá bom? E é um programa familiar. Você vê o exemplo do Vitor, né? Que veio do pai, do Vitor, que era o filho, agora dos netos, dos 2 netos. E vê que, assim, o pai é fundamental para que o filho tenha sucesso. Obrigado, eu quero agradecer também, William. Obrigado aí pelo convite, né? Por ter nos chamado aqui, é muito importante para nós. Tá no nosso Kimono Morgan Jiu-Jitsu, né? Pode não estar no tatame lutando, né? Ali dando soco ou chute ou participando de algum campeonato, mas está muito ativo na modalidade, sempre nos ajudando, sempre nos apoiando aí. Quero agradecer, então, imensamente eu, o Shihan Marcelo e a federação. E com certeza o Shidoshi está olhando por você também. E muito feliz pelo que você está fazendo. Pelo Morgan Jiu-Jitsu e pelo Vitor aqui. E mandar também um abraço para a mãe. Dona Dagmar. Dona Dag. E o neto. Matheus Morgante. Matheus. Grande abraço aí, Matheus. Só aí, pessoal. Tá bom? Queria te agradecer, William. Claro. Agradecer você, agradecer o Estúdio W, né, o podcast NGCast. E por todo esse apoio, por todo esse espaço, essa visibilidade que você está dando para a gente, né? Desde lá de trás até agora. E falar que o Morgan Jiu-Jitsu é para todos, né? Desde do trabalhador que quer só realmente fazer uma arte marcial, ter um físico legal, para até as crianças num projeto social, né? Então o Morgan Jiu-Jitsu é para todos. Sigam as redes sociais, né, do Shihan Marcelo. @Shihan Marcelo no Instagram. Morgante Jiu-Jitsu Oficial, aqui do estúdio WCast Mogi, né, NGCast, Victor Morgante Jiu-Jitsu Mogi. E a gente está à disposição. Você que quer treinar, é gratuito. Você que quiser conhecer um pouquinho mais, vá visitar também. A gente está de portas abertas. E se quiser treinar com a gente, vai ser um prazer receber vocês. William, obrigado, viu? Eu que agradeço. É isso aí, pessoal. Até mais. Os.